Gostaria de ler 2 recados. Bom, pessoal, gostaria de avisar que esse evento está sendo gravado e todos os presentes consentiram expressamente a divulgação para terceiros. Se estiverem de acordo, pedimos que levantem as mãos, por favor. Obrigado. A FGV Ethics, em parceria com a ABMED, está conduzindo uma pesquisa sobre o grau de percepção de corrupção no setor de saúde. É uma pesquisa ampla que vai apresentar um retrato do nosso setor. Pedimos a gentileza de acessar o QR Code, que está disponível no estande da ABMED e com as nossas promotoras. É muito importante termos volume e diversidade de respostas. Muito obrigado. Bom, esse nosso painel, o título é Software as Medical Device, Inclusão de Novas Tecnologias e Mecanismos Regulatórios, PCCP, Inteligência Artificial e Machine Learning. Ele é baseado na proposta da revisão da RDC 657, de 2022, para a inclusão de novas tecnologias, inteligência artificial, aprendizado contínuo, softwares personalizáveis e novos mecanismos regulatórios, como o PCCP, aprovação em 2 etapas, conformidades regulatórias, atualização de normas, e entre outros. Para o palco, eu convido a Carolina Torres, graduada em Engenharia Biomédica pela PUC São Paulo, com especialização em capacitação, gestão da qualidade e de processo pela Instituição Vanzolini e MBA em Gestão e Liderança de Pessoas pela FGV. Possui mais de 12 anos de experiência e ocupa a posição de gerente de assuntos regulatórios e qualidade pela Roches Diagnóstico Brasil. E convido o Dr. Francisco Irã Cartacho, engenheiro mecânico, mestre em saúde pública pela Fiocruz, com dissertação aplicativos como dispositivos médicos, a risco na ponta dos dedos, 23 anos na área de saúde e 10 anos na área de regulação de equipamentos para a saúde, sendo o principal responsável pelo processo que levou à publicação da RDC 657 de 2022, que dispõe sobre a regulação de software como dispositivo médico. Especialista em regulação e vigilância sanitária, na gerência de tecnologia e equipamentos, de equipe. Uma salva de palmas, pessoal. Bom dia, que bom ver a sala assim cheia. Alguns rostinhos conhecidos, outros não. Eu acho que a gente vai tomar um pouquinho do tempo de almoço de vocês, porque eu estou começando um pouco tarde já. Bom, vou falar um pouquinho, fazer uma introdução para quem não conhece o assunto, certo? Sobre a regulação de software como dispositivo médico, o que é que uma empresa precisa para conseguir regularizar o seu software junto à Anvisa, certo? Minimamente falando, ela vai precisar de uma autorização de funcionamento, onde ela se identifica perante a sociedade brasileira, dá endereço, informa quem são os responsáveis. Esse mecanismo existe para que ela possa ser encontrada e ser responsabilizada sanitariamente, caso aconteça algum evento, alguma ocorrência com os produtos dela, e possa tomar ações para corrigir ou minimizar qualquer dano que tenha ocorrido, né? Ela precisa indicar um responsável legal e técnico, tem um sistema de qualidade com documentação, procedimentos, processos, um sistema da qualidade funcional, que permita a rastreabilidade dos seus produtos. Apresentar a documentação que é exigida na 751 e na 657, que são aplicadas a software como dispositivo médico, né? E ter um sistema funcional de vigilância sanitária pós-mercado e assistência técnica para seus produtos. Bom, esse quadrinho aí rodando dessa forma confusa é de propósito, viu, pessoal? Porque é assim que vocês se sentem quando aparecem para conseguir tentar regularizar um produto. Inicialmente, a gente se sente assim mesmo. Bom, o que é que a gente recomenda inicialmente? A maioria de vocês já conhece isso aqui, alguma coisa que eu já venho apresentando algumas vezes, né? O que é que a gente recomenda que você faça inicialmente é enquadrar o seu produto. À medida que você tem a ideia, está desenvolvendo um produto, ou então conversou com algum fornecedor lá fora e quer colocar esse produto no mercado, está enquadrando ele. Utiliza as regras que estão na 751, a regra que é aplicável a software, a regra 11, certo?
Se tiver alguma dúvida, a gente tem um canal aberto, Fale Conosco, para esclarecer as dúvidas e permitir que vocês façam o correto enquadramento do produto. Descobrir se aquele produto realmente precisa ser regularizado junto à Anvisa e, se precisar, já trabalhar desde o início do desenvolvimento a estar juntando aquela documentação que vai ser necessária para a regularização. Certo? Depois, conseguir, é claro, a autorização de funcionamento, certo? Com todos aqueles detalhes, indicar quem é responsável legal e técnico sobre aquela empresa, certo? Se o produto for inovador, conseguir uma autorização para pesquisa clínica, caso ele seja de classe de risco mais alta, fazer essa pesquisa clínica, certo? Caso o produto use algum acessório que se enquadre nas regras de certificação eletromédica, certificar também esse acessório que vai estar funcionando junto com o software, conseguir boas práticas de fabricação, certificado que precisa ser apresentado previamente, caso o produto seja de classe de risco mais alta. Tendo toda essa documentação, submeter a regularização do produto e, tendo aprovado, começar a comercialização. E, como eu sempre digo, o fato de ter o seu produto aprovado para entrar no mercado, sua relação com a Anvisa não termina aí, na verdade ela se intensifica a partir daí, que aí começa a parte de tecnovigilância, que é o acompanhamento desse produto no mercado, informar qualquer ocorrência, tomar qualquer atitude que seja necessária para estar corrigindo esse produto, certo? E aí você reinicia o ciclo, caso queira colocar outro produto no mercado. Bom, é claro que a gente procura simplificar para a empresa, certo? E quando você vai conseguir a sua AF, caso você já queira, na mesma inspeção, conseguir a sua licença sanitária local, que os municípios pedem para alguma empresa funcionar no município, e também conseguir que essa inspeção gere um relatório que vai poder lhe dar um certificado de boas práticas de fabricação, é só informar, ao solicitar essa inspeção, que é feita pela Vigilância Sanitária Local, que você deseja esses outros passos e a inspeção já é feita apropriada para fornecer todas essas outras licenças com uma inspeção só. Bom, então quais são os principais regulamentos que atualmente se aplicam a software como dispositivo médico? A 751, que regula todos os dispositivos médicos, inclusive software, e a 657, que é a regulação específica para software, que faz aquela tradução da linguagem para software, traz algumas permissões que são possíveis só para software, e isso tudo. Bom, o que a 657 traz de permissões que são aplicáveis somente para software por conta da forma como o software se apresenta para o mercado? São as instruções de uso em formato digital no próprio software, faz todo sentido para software, já que você tem lá um texto, a tela, você vai estar lendo aquele produto, que as instruções possam estar disponíveis nele mesmo, né? A gente também permite que o menu seja em inglês ou em espanhol, se for um produto de risco, aliás, que não seja de uso leigo, certo? É claro que a gente pede que seja feita uma análise de risco, se aquele produto realmente pode ser usado com um menu em língua estrangeira, e a ideia desse mecanismo regulatório é permitir que produtos que são importados acessem mais rapidamente e com um custo menor o mercado brasileiro e sirvam à população. Com essas exigências, a gente consegue que esse produto possa fazer isso de forma segura a um custo menor. A gente também tem uma abertura para produtos que são de classe de risco mais baixa, classe de risco 1 e 2, se elas forem desenvolvidas internamente num serviço de saúde, que eles possam ser usados por aquele serviço de saúde, sem precisar estar regularizando esse produto previamente junto à Anvisa. A ideia disso é permitir que centros com startups, com hospital escola, esse tipo de coisa, que desenvolve muitas soluções novas, que eles possam estar desenvolvendo todas essas soluções num ambiente que é controlado do ponto de vista do risco sanitário, ou seja, todos os pacientes que são atendidos com aqueles produtos, eles têm o seu prontuário, onde está registrado o que aconteceu. Caso haja algum problema, toda aquela construção que é feita com aquele círculo que eu mostrei para vocês, de regularização do produto, tudo aquilo é reproduzido em escala menor dentro do serviço de saúde, para controlar o próprio atendimento dos pacientes. E se a gente restringe esse produto a ser usado com os pacientes daquele serviço de saúde, a gente pode estar tomando todas as medidas que são necessárias para fazer a correção de algum evento adverso que venha a ocorrer com aquele produto. E, com isso, a gente também permite que a gente tenha algo que a gente chama como... A melhor analogia que eu consegui para isso foi um sandbox difuso, ou seja, ele pode operar no país todo de forma a facilitar o desenvolvimento de novas soluções que vão servir à população brasileira.
Bom, sobre inteligência artificial, que é a moda já desde o ano passado, agora e mais para frente, até que a gente se acostume bem com isso, certo? A orientação que a gente traz aqui para descrever um produto que use inteligência artificial para atingir o seu objetivo médico, ou seja, o objetivo clínico daquele produto, é que faça a descrição dessa forma. Você apresente um relatório que contém uma justificativa da técnica de inteligência artificial que foi aplicada, certo? Descreva quais foram os bancos de dados, como foi feito o treinamento, certo? Como foi feita a verificação, também com a descrição do tamanho dos bancos de dados, de onde vieram esses dados e tudo. Qual o objetivo da gente fazer esse tipo de exigência para produto com inteligência artificial? É motivar o fabricante ou o desenvolvedor de um produto com inteligência artificial a pensar sobre isso. Qual é a técnica certa que eu vou usar? Ela realmente é a melhor para a aplicação que eu estou pretendendo? Quais são os dados que eu vou usar para treinar essa IA? Eles estão numa quantidade correta? Elas são no formato que vai permitir o desenvolvimento de uma inteligência artificial melhor para aquela função? É isso que a gente está exigindo que o fabricante pense. Ao pedir que ele explique para a gente isso, a gente está fazendo com que ele explique para si mesmo e coloque isso no desenvolvimento do seu produto. Por isso que a gente pede também até uma justificativa estatística desse tamanho do banco de dados, que isso pode ser calculado, as técnicas de IA do desenvolvimento correto de IA, certo? Pedem esse tipo de coisa e a gente está exigindo que o fabricante explique isso para a gente como uma forma de motivá-lo a incluir isso no desenvolvimento do seu produto. Bom, agora, esse é um mercado muito dinâmico, que muda bastante, e a gente sente que essa é uma resolução que a gente vai ter que estar de ciclo em ciclo, revisando ela, para incluir novas soluções, talvez novas permissões, que a gente ganhe com a experiência de estar observando esse mercado. É uma resolução que ela está fazendo agora em junho, 3 anos que está efetiva no mercado, ou seja, tem pouco tempo. E a gente vê que a gente já tem que trabalhar numa revisão dela justamente para estar incluindo essas novas soluções. E isso não é uma observação só nossa. Os reguladores pelo mundo afora também sentem essa necessidade para esse tipo de mercado estar revendo as regras que são aplicadas a ele. E qual é a nossa ideia inicial? Incluir a questão de plano de controle de alterações pré-determinada, PCCP, que é uma solução que apareceu, bom, pelo menos pelo que eu saiba, foi introduzida no Japão, depois o FDA aproveitou essa ideia, o resto do mundo passou a prestar atenção nisso, e alguns outros mercados, como o Canadá e tudo, já adotaram esse tipo de solução, e ela se mostrou bastante adequada para produtos com inteligência artificial, mas não só eles. Qualquer produto que sofre mudança muito rápida e tudo, o fabricante pode estar apresentando esse tipo de solução. A gente também observou, a gente fez um levantamento de todas as soluções que são usadas no mercado de softwares no mundo pelos reguladores e procurou trazer qualquer solução que a gente achasse que fosse benéfica para ser aplicada aqui no nosso mercado. Uma outra é a aprovação em 2 etapas, que também é uma solução japonesa, eles são bastante criativos nessa abordagem a esse tipo de mercado, certo? A outra é a declaração de conformidade a normas, que é uma coisa que já tinha na RDC 657 e que a gente está renovando, incluindo mais algumas normas e trazendo as novas versões das normas que a gente já exigia. Outra coisa é uma abordagem para softwares com inteligência artificial ou softwares que sofrem mudança quando estão no mercado, feitas pelo próprio serviço de saúde, inclusão de protocolos e tudo. A gente criou essas 2 entidades, seria o software adaptativo e um software específico, que eu vou explicar melhor mais na frente, não se preocupem. Tá? E alguns outros mecanismos regulatórios também que a gente também está considerando. A partir daqui, tudo que eu vou falar ainda não está em vigor. É um levantamento que a gente fez, a gente preparou, estamos trabalhando numa avaliação de impacto regulatório para isso. Essa avaliação de impacto regulatório, quando ela estiver terminada, ela vai para a consulta pública, toda a sociedade, qualquer um de vocês, até o pessoal lá de fora, vai poder estar sugerindo, perguntando, fazendo críticas, e a gente vai incorporar tudo isso, igual a gente fez no desenvolvimento da 657. Ela, inclusive, ganhou o selo prata por isso, certo? Por ter sido feito com toda essa participação da sociedade.
E a gente vai fazer todo esse processo novamente, para que ela seja bem amarrada para o mercado e que sirva bem à sociedade brasileira. Bom, sobre o plano de controle de alterações pré-determinadas, qual é a ideia que a gente está tendo para a inclusão disso na NIA 57? Esses itens que a gente colocou como exigência, isso foi acordado junto ao MDRF, certo? É o que ele vai propor no documento para um PCCP, certo? Para todos os reguladores, baseado na experiência que os países que já adotaram tiveram, certo? E, basicamente, o fabricante vai poder apresentar um plano de, olha, eu estou com esse produto aqui, estou regularizando ele, mas daqui a 6 meses eu vou ter um conjunto de dados que eu vou usar para, por exemplo, retreinar a inteligência artificial que tem nesse produto. E aí eu vou fazer esse retreinamento e isso é uma mudança que você teria que estar protocolando a alteração e pedindo a aprovação da Anvisa antes de colocá-la no mercado. Se você já tem um plano pré-aprovado pela Anvisa, a única coisa que você vai fazer é seguir esse plano. Seguindo ele da forma como você previu, você vai poder estar fazendo todas aquelas alterações. A gente não colocou um prazo máximo, agora, obviamente, isso é autolimitado, certo? Um plano ele não pode seguir indefinidamente, né? Assim, não consegue prever o futuro com tanta antecedência, mas, assim, apresentando esse plano, você vai poder, seguindo ele, fazer todas as alterações que aquele produto precisa, certo? E estar colocando no mercado sem estar precisando, a cada alteração, pedir uma aprovação nova da Anvisa. Apresentando a descrição das alterações, um cronograma, o protocolo de alteração, ou seja, como é que eu vou implementar essa alteração, como é que eu vou validá-la, esse tipo de coisa, certo? E o gerenciamento de risco de todo esse processo. São os itens básicos que foi definido por todos os reguladores para estar colocando isso, ou seja, a solução que vai ser aplicada aqui não vai ser diferente do que é feito nos outros mercados, certo? E a gente também colocou algumas limitações, porque tem alguns tipos de alterações que não devem ser contempladas por um plano de controle de alterações, ou seja, alterações que vão mexer na indicação de uso do produto ou que vão mexer, assim, alterar significativamente essa indicação de uso, ou que vão ser daquelas duas entidades que eu vou falar logo agora, aqueles tipos de software que se auto-alteram, essas alterações não podem estar contempladas num plano, até por conta da natureza delas. Bom, e sobre essa aprovação em 2 etapas, a gente sentiu, nesses 3 anos da 657, que havia algumas soluções e alguns tipos de empresa, porque a regulação não é cuidar só, não é só estabelecer um filtro para os produtos entrarem na sociedade, a sociedade ser exposta a esses produtos. É também cuidar desse mercado, para que novos produtos continuem a ser desenvolvidos e entrem e sirvam à sociedade. Ao cuidar desse mercado, a gente precisa prestar atenção também nas empresas, certo? E na forma com que elas sobrevivem. E algumas empresas, elas precisavam, ao tentar colocar um produto no mercado, oferecer uma solução que tinha potencial, elas precisavam de um degrau para conseguir acessar o mercado. E esse degrau, muitas vezes, era impossibilitado, porque a gente não pode permitir que cheguem ao mercado produtos que não têm comprovada a sua segurança e desempenho. E a gente viu essa solução sendo usada lá no Japão e a gente pensou, poxa, pode ser uma solução para isso, certo? O que é que eles fazem? Eles fazem uma aprovação em 2 etapas. O produto, vou imaginar um exemplo aqui para vocês, um produto que tira uma imagem térmica da pessoa e, com isso, ela diz, tem aqui esses pontos de interesse e qual é a ideia? Com essa imagem térmica, ele diagnosticar, por exemplo, se a pessoa tem, sei lá, câncer, alguma coisa assim. Certo? Sei lá, as células cancerosas, elas consomem mais energia e tudo, e deixam um ponto quente na imagem térmica da pessoa. Obviamente, o fabricante ainda não teve como comprovar a relação entre a imagem térmica e o diagnóstico de câncer. Mas ele tem um produto que consegue ter uma imagem térmica que pode ser mostrada para o profissional de saúde, e essa imagem térmica pode levar o profissional de saúde a dizer, eu quero investigar isso aqui. Aí ele vai pedir outros exames clássicos que já existem no mercado para isso, certo? E o produto dele, realmente, ele consegue comprovar que ele consegue tirar aquela imagem térmica muito bem e apontar para ele, isso aqui está estranho, isso aqui também.
Aí, essa indicação de uso inicial seria uma primeira etapa da aprovação daquele produto. E, com isso, o fabricante vai ganhar um tempo para, com a experiência do uso daquele produto no mercado, com o ganho que ele vai ter com a comercialização daquele produto para a sobrevivência da empresa dele durante esse tempo, poder fazer uma pesquisa clínica que realmente faça a amarração da indicação de uso final que ele pretende. E, ao conseguir essa indicação de uso final, ele apresenta o resto da documentação para a Anvisa, comprova a indicação de uso final e fecha o ciclo de aprovação do produto dele. Com isso, a gente garante que a empresa sobreviva até que a solução final esteja bem amarrada. Mas a indicação de uso inicial do produto será o que ele já conseguiu comprovar que é seguro e que o produto dele desempenha bem para fazer. A gente imagina uma solução dessa para ser aplicada para diagnóstico e também para tratamento. Para tratamento, você pode imaginar um produto que, a princípio, ele consegue comprovar que ele alivia aqueles sintomas, mas que ele pode ser que não esteja provado ainda que ele realmente serve para tratar aquela doença que a pessoa tem. E aí ele ganha um tempo com indicação de uso para alívio de sintomas para poder desenvolver a prova de que o produto realmente serve para o tratamento. Bom, sobre as normas, certo? Que a gente já tem exigido, que a gente atualizou somente a norma, seria a declaração de conformidade para ciclo de vida, usabilidade e gerenciamento de risco do produto. E a gente está incluindo uma de modelo de qualidade para inteligência artificial, certo? E também um que a gente observou que é necessário. Existem muitos softwares hoje em dia que eles substituem um equipamento físico que fazia aquela função. Digamos, um produto que faz um exame oftalmológico da pessoa, certo? Existe um equipamento para aquilo. Hoje em dia tem um software que faz a mesma função. Para aquele equipamento oftalmológico é aplicado um conjunto de normas que exige que ele tenha um desempenho na medição que ele faz, nos dados de saída que ele gera, e para o software essa mesma exigência não existe, porque a norma não se aplica a ele, certo? E o que a gente está tentando colocar na RDC é justamente essa exigência. O software tem que comprovar o mesmo desempenho, pelo menos no que tange às medições que ele vai fazer e aos resultados que ele vai ter como dados de saídas para o profissional de saúde, que ele tenha o mesmo rigor que é aplicado ao dispositivo médico que ele pretende substituir. Eu vi algumas cabecinhas balançando assim, como vocês disseram, nada mais justo, né? Foi exatamente o que a gente pensou, nada mais justo. Bom, e sobre os softwares como dispositivo médico, que são personalizáveis, certo? A gente pensou em criar essas duas figuras, é uma abordagem inovadora da Anvisa, certo? Mas que a gente tem feito contato com vários outros reguladores e, até o momento, eu não recebi nenhum feedback negativo sobre essa abordagem que a gente está pensando. É um problema que todos os reguladores sabem, certo? Como é que surgiu essa necessidade? Assim, existem vários softwares que, ao estarem no mercado, eles podem ser modificados, ou por protocolos que o serviço de saúde inclui em alguma área específica do software, por exemplo, para ele fazer tem como dado de saída, você tem ali o prontuário do paciente, ele olha aquele prontuário e diz, o paciente vai passar por esse protocolo agora de atendimento, certo? Aí há um diagnóstico, pode haver um diagnóstico numa camada oculta, certo? Que diz, o protocolo adequado é esse daqui. E, para saber o protocolo adequado, tem que saber o que está acontecendo com o paciente, né? E esses protocolos, muitas vezes, eles são entrados pelo serviço de saúde, ele é quem decide o que vai usar e coloca esse protocolo lógico. O próprio software já tem uma área para isso, certo? Isso é uma alteração justamente na função clínica daquele software. Isso deveria, pelo quadro regulatório atual e pelo quadro regulatório de todos os reguladores no mundo, tem que ser informado para o ente regulador e pedir autorização para aquilo. Mas é o serviço de saúde que está fazendo. Como é que o fabricante vai ter controle daquilo para poder informar e depois autorizar o serviço de saúde a usar aquele protocolo? Não faz sentido, certo? Existem também softwares com inteligência artificial que podem, por exemplo, estar
aprendendo ou se modificando, certo? Durante o uso, e se eles estão se modificando, como é que o fabricante vai informar ao ente regulador que essas mudanças estão ocorrendo? Por isso, a gente pensou em criar essas duas entidades, cada uma com a sua definição. Uma atende ao primeiro exemplo que eu dei e outra atende ao segundo. Eu vou passar agora para falar um pouco mais da especificidade de cada um. O software adaptável seria esse software que recebe essas mudanças feitas pelo serviço de saúde, certo? Ou pelo usuário, pode ser o usuário ou o profissional de saúde mesmo. Aí a gente procura não ser limitante ao criar uma regra, justamente para permitir que diversos produtos se beneficiem daquilo desde que atendam aos requisitos que a gente está colocando, certo? E, com isso, a gente delimita qual vai ser a responsabilidade do fabricante, comprovar e criar redes de segurança, bloqueios, para que o serviço de saúde ou o usuário, ou quem seja, não coloque mudanças no software que vão fazer ele funcionar mal. Ele vai ter que trazer para a gente uma comprovação de que o software dele tem essas proteções. E trazer essas instruções para o usuário, ó, se você se comportar dessa forma, e incluir as coisas, as suas alterações dessa forma, o meu software funciona bem. E qual é a responsabilidade do serviço de saúde, na qual ele vai responder, no caso de alguma ocorrência, ele seguiu as instruções do fabricante, seguiu os protocolos que o fabricante colocou para ele, para esse tipo de produto, e com isso a gente vai permitir que esse tipo de produto venha a servir a sociedade e não fiquem bloqueados pelo sistema regulatório atual. A outra ideia seria o software específico. Vou trazer dois exemplos que são interessantes. O exemplo que eu trago é com inteligência artificial, certo? Ou seja, um software com inteligência artificial de aprendizado contínuo, que esse software ele recebe um feedback do paciente. Vamos dizer que seja um software de acompanhamento de glicemia. E ele vai recebendo o feedback da medição da glicemia daquela pessoa. Cada pessoa reage diferente quando se alimenta e tudo. Tem pessoas que fazem um exame no serviço de saúde, o médico dizia essa pessoa não devia estar nem acordada, esse exame tem que estar errado, mas, na verdade, é porque o corpo dela já é resistente àquilo. Ele é acostumado a estar com a glicemia muito baixa ou alta demais, e tudo, o corpo dela já reage bem. Cada pessoa reage diferente. Aí, quando se cria um software desse tipo que aprende como aquele corpo reage e já coloca a dose de insulina para aquela pessoa já apropriada para ela, certo? Faz isso, o software vai ser capaz de aprender melhor e de servir melhor aquele paciente. Bom, agora o que é que o fabricante vai precisar comprovar para a gente para um tipo de software dele? Ele precisa comprovar que o software, ao estar aprendendo automaticamente, ele não saia dos limites de segurança. Ou seja, por alguma loucura daquela inteligência artificial, ela aprenda alguma forma de estar matando o próprio paciente. Certo? Ele vai ter que comprovar para a gente matematicamente, com estudos clínicos, ou que seja aplicável ao caso. Nem sempre estudo clínico vai trazer a prova, certo? Às vezes, somente um estudo matemático de como aquilo ali se comporta, como ela entra numa zona de estabilidade, certo? Pode ser o suficiente. Aí é caso a caso, por isso que a regulação não entra na especificidade disso, senão a gente engessa o mercado, certo? Ele trazendo esse tipo de prova, ele vai conseguir colocar o produto no mercado. E outra ideia que a gente achou necessário é que a gente precisa, sanitariamente falando, questão de abordagem dos riscos sanitários, é que, em caso de alguma ocorrência adversa, a gente possa rastrear, saber o que aconteceu, quando aconteceu, com quem, para poder tomar as atitudes corretas. Só que esse software está mudando constantemente. Na hora que o problema é comunicado, o software pode, se eu chegar lá no aplicativo da pessoa que está usando e olhar o software, já pode não estar na configuração que causou o problema. E aí o fabricante vai ter que trazer para a gente uma solução na qual ele possa, a partir de agora, que o problema foi identificado, identificar qual é o estado que o software estava quando causou o problema. Isso é viável tecnicamente? Para algumas aplicações pode ser, para outras isso pode ser um impedimento. Entretanto, é uma segurança que, nessa aproximação inicial, a gente achou que seria o ideal deixar o pé ali para ver como é que esse tipo de produto se comporta no mercado e aí sim estudar se talvez no futuro a gente possa ter uma abordagem menos conservadora disso. Outro exemplo que eu trago para vocês é um software que pode receber treinamentos num serviço de saúde para se adaptar à população que aquele serviço de saúde atende.
Digamos que seja um hospital, uma rede de hospitais que atende só cliente de classe alta, que eles têm necessidades diferentes, que o tipo de resultados que eles vão trazer, ou de comportamento que aquela população em geral vai trazer para os exames, os prontuários deles, vai ser diferente, e aquele software pode aprender com os resultados daquela clientela e ficar específico para o uso naquela rede de hospital e tudo, certo? Da mesma forma que ele pode ficar específico para um paciente, ele pode ficar específico para uma população. E esse outro exemplo que eu trago para vocês, a gente traz o mesmo tipo de exigência para esse tipo de software, certo? E essas alterações que são feitas em campo, ou seja, pelo próprio software, e a gente também deixou a janela aberta para vai que vocês, ou os fabricantes, os desenvolvedores, dizem, não, mas o meu software não vai aprender sozinho, eu vou mandar um técnico lá, naquele hospital e tudo, para fazer um treinamento específico para aquele hospital, certo? Se você trouxer para a gente, na hora da petição, uma comprovação de que esse procedimento todo é feito da maneira correta, que está todo mapeado, que ele é rastreável e tudo, a ideia da gente é permitir esse tipo de produto no mercado. Aí, essas alterações que são feitas em campo não vão precisar ser, obviamente, cada uma delas informada à Anvisa e passar por mim, que já tenho muito trabalho para estar analisando essas coisas, certo? Para estar aprovando cada uma. A ideia é que a prova suficiente para isso seja aquela que foi apresentada, que garante que o processo mantenha aquele produto numa forma segura no mercado. Bom, tem alguns outros mecanismos regulatórios, certo? Que uma preocupação que está aparecendo é softwares que são usados nesses aparelhinhos que vocês estão usando para tirar foto aqui do meu slide, certo? Que muitas vezes você coloca ele no silencioso e o software dava um alarme. Ele está monitorando algum sinal seu e tudo, e ele dá um alarme para avisar você, tome tal remédio, ou sua glicemia baixou, você precisa tomar alguma atitude, esse tipo de coisa, certo? E quando você coloca o seu produto aí no silencioso, ele para de dar um alarme, certo? E a gente precisa que os fabricantes prestem atenção nisso. Muitas vezes a atualização do próprio sistema operacional do software, que ocorre automaticamente, faz um software de saúde que está nele parar de funcionar, e isso é uma condição de risco, certo? E a gente está pedindo que os fabricantes dêem atenção para isso e traga para a gente as provas de que o produto dele, pelo menos, aborda isso, considerou isso na análise de risco e tem algumas medidas de mitigação para esses riscos no produto. Outra coisa que a gente está fazendo é harmonizando esses princípios internacionalmente. Uma campanha que a gente tem feito junto aos outros reguladores é de não só harmonizar as regras que a gente aplica a esses produtos, mas seria ótimo se a gente harmonizasse também os mecanismos. Ou seja, todas essas soluções que a gente está trazendo aqui de fora, que vocês encontrassem em cada mercado que tentassem ir. Que aí, sim, o fabricante chegava lá com a documentação e não precisava alterar toda ela, traduzir ela, picar ela, formatar ela de outro jeito, para poder apresentar para os Estados Unidos, para apresentar na Europa, para apresentar, sei lá, na Austrália, Canadá, qualquer país que vocês tentem entrar. Os mecanismos são diferentes, certo? O ideal é que esses mecanismos sejam iguais para que os produtos possam cruzar essas fronteiras mais rápido e um produto desenvolvido em outro país venha servir à população brasileira e as empresas daqui se beneficiem de vendas fora também e sobrevivam melhor, certo? Outra coisa que a gente está incluindo é o UDI para software. Esse é um mercado que a gente precisa de bastante atenção porque tem muita empresa que não tem um conhecimento regulatório. Obviamente, a maioria de vocês está aqui sabe bem dessas coisas já, mas tem outras empresas que participam desse mercado que a gente também precisa prestar atenção nelas, que não têm esse conhecimento, e às vezes a gente coloca dentro da 657 uma repetição do que já existe, está em outra resolução, mas a gente acha importante. Vou colocar aqui, porque a empresa que não tem muito conhecimento regulatório e tudo vai ler aquilo ali e vai dizer, opa, eu pelo menos preciso prestar atenção nessa outra resolução que ela está referenciada aqui. A ideia também que a gente é fazer uma versão comentada dessa resolução. Obviamente, toma tempo da gente, mas eu acho que é uma abordagem muito boa. Explicar cada artigo, colocar algum exemplozinho. E é claro que os comentários não são a regulação em si, certo? Mas eles podem esclarecer dúvidas e tudo, e nos poupar tempo no futuro de estar esclarecendo dúvidas ou qualquer tipo de coisa. E outra, a sociedade fica um pouco mais satisfeita de saber, esse artigo está aqui por esse motivo, não é à toa.
E outra coisa seria fazer a alteração do perguntas e respostas e tornar ele numa versão mais palatável, mais digerível, certo? Para vocês, que seria dividir ela em seção por assuntos e criar umas perguntas que são mais diretas e mais esclarecedoras, não no formato que a gente tem atualmente, que são perguntas reais e tudo, que muitas vezes ficam repetidas e um pouco confusas ou específicas demais. A gente procurar fazer esse FAQ de uma forma mais palatável. Bom, e aí eu trago para vocês qual é a nossa abordagem quando a gente faz regulação lá, pelo menos nessa área de software, na área de dispositivos médicos, na área de dispositivo médico em geral, certo? Trago essa figurinha aí, essa tirinha de um ilustrador brasileiro. Tá? Ele tem aí a mãe, as duas irmãzinhas, ela traz os pedaços de bolo e uma delas reclama: mãe, você deu um pedaço maior para ela, isso não é justo. Aí ela tem uma ideia, corta um pedaço bem grande e diz: ó, tá aqui esse pedaço, quem vai dividir é você. Na mesma hora ela pensa: ó, vou cortar o pedaço maior para mim, é claro. Só que a mãe cria uma regra: olha, você corta, mas quem vai escolher o pedaço é a sua irmã. Aí nisso você pode ver o resultado no final dessa regrinha que ela criou, né? A irmã está ali torcendo: vou ficar com um pedaço maior. Sou eu que vou escolher, né? E ela está lá fazendo a mira bem direitinho. Ó, não vai ter pedaço maior, sua tonta. E aí eu costumo dizer que a boa regulação utiliza as regras mais simples para atingir os seus objetivos com o menor custo através da correta motivação dos envolvidos. E se eu tive sucesso em fazer essa apresentação aqui para vocês, vocês observam que a cada mecanismo que a gente vai apresentando, a gente tem uma justificativa. Ó, isso aqui vai motivar o mercado a se comportar desse jeito. Vai motivar um fabricante a prestar atenção nisso ou naquilo. E a ideia é se comportar mais ou menos como a mãe aí. Criar uma regrinha simples e fazer as coisas ocorrerem direito. Bom, obrigado a todos. E está aí o contato aberto para vocês. Bom dia, ou boa tarde, né? Depende da fome de cada um. Primeiro, queria agradecer, doutor Irã, por mais uma vez você estar aqui com a gente. Eu acho que no ano passado nós também trouxemos um painel bastante parecido em relação ao título, mas a abordagem ela foi um pouco diferente. Falava muito sobre o compromisso da Anvisa em trabalhar na atualização da 657, né, e de como vocês estavam observando o mercado, né, como vocês estavam observando a vinda de novos softwares e esse desenvolvimento, e como vocês, né, estariam trabalhando ao longo de 24 e 25, já que é um compromisso da agenda regulatória, né? E aí, nesse ano, eu acho que vocês trouxeram já uma evolução, aquilo que vocês, de fato, né, desenharam e construíram ao longo desse período. Então, eu acho que fico muito contente, né, especialmente de ter participado aqui como moderadora também do ano passado, até com a apresentação de um dos convidados aí da Roche, falando do PCCP e como vocês utilizaram isso como abordagem também, trazendo nessa nova proposta, né? E aí, eu acho que, frente a isso, a minha primeira pergunta talvez vá em relação a quais são os próximos passos, né? Com certeza, acho que deve estar todo mundo se perguntando sobre. Acho que a proposta ela está, né, um draft, talvez um rascunho desenvolvido. Acho que já contou com alguma participação do setor, da própria BIMED, e acredito que outras instituições. E agora, com a análise de impacto regulatório em desenvolvimento, né, quais são as expectativas da Anvisa para os próximos passos? Se existe uma expectativa, de fato, para ter isso realizado, consulta pública e, eventualmente, a publicação. Muito obrigado pela pergunta. Bom, como você descreveu, a gente escolheu, isso é uma coisa que a gente se autoimpõe. Isso está na agenda regulatória porque a gente do setor chegou lá e disse: a gente quer colocar isso na agenda regulatória, a gente sente necessidade, acha que a sociedade precisa dessa reavaliação e dessas novas soluções, certo? Apesar da gente ter todo o trabalho de estar analisando lá cada petição e tudo, a gente ainda escolhe se impor mais esse trabalho. E, bom, o que a gente fez inicialmente foi, vamos partir de um ponto inicial que seja bem rico. E a gente fez um questionário para todos os players que têm contato comum com a gente,
Se alguém aqui não foi questionado, desculpe, certo? Sabe quando você faz aquele convite geral e inclui só alguns e depois pede desculpa para os outros? Eu estou pedindo desculpas agora para vocês, certo? Mas a gente viu os players com quem a gente tem contato e que tem mais ideias, que lidam com muitas empresas e tudo, e perguntou a eles, olha, a gente está com essa proposta inicial, o que é que vocês acham dela e o que é que vocês trazem para a gente de mais sugestões? E, paralelamente a isso, a gente fez uma consulta com todos os reguladores de fora que a gente conseguiu contato. A gente falou com Singapura, falou com Japão, falou com Estados Unidos, falou com a Europa, falou com o Canadá, a gente teve reuniões online, eu fui participar do EMDRF lá no Japão, lá conversei com um monte de gente também, para ver o que é que eles estão fazendo nos países deles, que tipo de soluções que eles tinham e o que é que a gente poderia estar colocando aqui para resolver os problemas que a gente já observou e que seriam adequados para a nossa sociedade também, que isso é uma coisa que a gente precisa ver se a regra funciona na nossa configuração social. Nem todo mercado aceita qualquer tipo de regra, precisa ser compatível com a sociedade, né? E a gente já desenvolveu bem essa proposta que eu apresentei para vocês agora mesmo, e o próximo passo é fazer a análise de impacto regulatório, ou seja, fazer todo aquele relatório que justifica cada uma dessas coisas, que vê se cada uma delas vai gerar custo ou não, quanto vai ser esse custo, se ele é justificável, se não é, todo esse tipo de análise. Esse relatório vai para a consulta pública, que é exposta para toda a sociedade, qualquer um pode dar pitaco lá, e a gente vai ter que olhar cada um desses pitacos e responder a cada um deles, porque esse processo, por mais que seja trabalhoso, ele enriquece. Ao fazer dessa forma, a gente justifica para nós mesmos, reguladores, assim como a gente pede para os fabricantes justificar para si mesmo quando ele está desenvolvendo um produto, se aquilo está adequado, se aquela solução é certa, a gente precisa justificar para nós mesmos se aquela regulação realmente está adequada, se precisa mesmo, se ela está no formato correto, esse tipo de coisa. E ao fazer todo esse processo, a gente acaba fazendo isso. E a expectativa que a gente tem é de, até o final do ano, a gente estar com esse processo já em fase final, para a gente estar podendo publicar a melhor resolução para servir esse tipo de mercado. Obrigada, doutor Irã. E aí, talvez, partindo um pouco para a proposta, né, talvez do PCCP, eu acho que, primeiro, a gente reconhece a modernização da Anvisa em, talvez, adotar, né, o próprio PCCP como uma abordagem, justamente porque, de forma tradicional, a regulação, ela, em geral, ela é estática, ela é linear e ela é baseada em uma documentação mais, talvez, prescritiva, né? E isso, quando a gente olha para o ambiente de software, talvez seja uma particularidade diferente, que a gente precise cada vez mais olhar para mudança constante, né, que os softwares sofrem e se adaptar a isso de certa forma, né? E como que a gente pode trazer essa mudança contínua mais presente e não que a gente esteja realmente naquele modelo mais tradicional. Mas o PCCP, da forma que ele eventualmente ali foi apresentado, ele traz com certeza muitas dúvidas para o setor. E eu falo isso por discussões que a gente teve, né, dentro da própria ABMed. De qual é a expectativa da Anvisa, né, do ponto de vista de apresentação de documentação, né? Quando a gente fala do PCCP, você diz muito sobre como que os fabricantes podem, ou detentores do registro, apresentar e prever as alterações que ali estão, né, são possíveis para ocorrer em um período de tempo, que tampouco ele está definido, como você bem disse, né? Então, eu acho que esse é um desafio até para as próprias empresas, né? Essa previsão, né? Justamente porque a gente está falando de softwares, como você disse, que aprendem continuamente, muitas vezes, com o próprio usuário, né? Então, acho que gera um pouco de ansiedade, anseio, até a gente falou bastante disso. E queria entender um pouco como que vocês têm visto e enxergado, né, a expectativa da Anvisa para a apresentação mesmo desse plano de PCCP. Né? Como que vem sido tratado isso junto a outras agências e reguladores? Bom, antes de mais nada, eu vou aproveitar a pergunta para agradecer à ABMed pelo documento que eles mandaram para a gente, com as sugestões, com a avaliação da nossa proposta inicial. Foi bem rico, muito bem desenvolvido e ajudou bastante a gente. A gente recebeu documentos também da SBIS, que também foi muito bom, a gente incluiu algumas coisas novas. Eu estou lá com uma minuta nova, que eu pintei primeiro de vermelho as coisas que eu tinha alterado, mandei para vocês verem, certo? E agora ela está toda pintada com novas coisas em azul, para ficar bem diferente, certo? Que foi justamente por conta
dar sugestões. Foi muito rico o processo e agradeço a vocês, agradeço a SBIS, agradeço a USP também, que fez um trabalho de consulta a um monte de startups para trazer para a gente esse tipo de sugestões das necessidades que eles sentiam, e isso foi muito bom. Agora, sobre o mecanismo em si, esse mecanismo regulatório, ele está consolidado, já tem sido usado, acho que há mais de 10 anos já pelo Japão, justamente para atender esse tipo de produto que muda muito, certo? Tem alguns anos também que está sendo usado pelo FDA, e isso é uma coisa que o próprio fabricante tem que analisar. Será que vale a pena para mim? Porque apresentar uma documentação envolve um custo de gerar aquela documentação, de trazer todas as informações que são necessárias para compor ela, certo? E incluir, todo fabricante opera dentro de um sistema da qualidade, e tudo aquilo ali traz um controle associado a isso, né? E esse controle tem um custo. Né? Ou seja, precisa o fabricante avaliar, a princípio, se eu preciso de um PCCP para essas alterações que eu tenho desse produto, ou vai ser melhor para mim, simplesmente, a cada medida que vai aparecendo a atualização que eu pretendo fazer, eu vou submeter na Anvisa, esperando ela aprovar, quando o Irã tiver tempo, né? para colocar esse produto no mercado, né? Com essa nova atualização. Aí é uma coisa que o fabricante, é pessoal dele, de analisar seus custos e ver qual é a melhor solução. A gente está abrindo a porta e dizendo, você pode usar essa outra solução também, certo? Agora, o que a gente quer é que a gente nunca foi de tutelar o mercado, dizer, você vai apresentar para mim desse jeito. A não ser quando isso torna mais fácil o serviço para o mercado, que é o caso do formulário de notificação, que tem lá as perguntinhas e a pessoa vai respondendo e tudo, certo? Mas uma documentação que é mais complexa, como o PCCP, a gente procura deixar ela aberta e dizer, ó, você vai ter que me provar isso, vai ter que me explicar isso e vai ter que trazer mais esse e outro princípio aí dentro da documentação. Se a documentação que vocês vão trazer para a gente, do formato que for mais adequado para vocês, de estar mostrando isso, certo? Atende àqueles princípios, está lá cada uma das coisas e, de preferência, se vocês destacam isso para a gente enxergar, porque, às vezes, a gente está lá na correria, vendo aquela documentação muito rapidamente e diz, ó, está faltando tal coisa. Mas está lá num cantinho escondido, lá se você destacar, fica bem mais legal para a gente, certo? Mas se ele atender esses princípios que a gente está pretendendo colocar na regulação, vai ser o suficiente. A gente não procura tutelar sobre o tipo de documentação, porque muitas vezes aquilo ali é pessoal do próprio controle do fabricante, a gente prefere deixar livre. Outros reguladores fazem escolhas diferentes, mas a Anvisa procura operar dessa forma. Obrigada, doutor Irã. E até uma conversa interessante que a gente teve, né, acho que de pré-alinhamento, você usou uma palavra para definir um pouco de como vocês trataram o PCCP, que é, quando a gente fala de software, a gente fala de, querendo ou não, um jardim de infância, né? Pensando numa comparação. Porque, e eu não me esqueço dessa frase que você utilizou, porque, de fato, talvez até a gente esteja aprendendo, né, que dirá a própria agência. E definir, e os modelos padrões, como eu falei, é aquilo que, de fato, a gente está acostumado. Então, também é uma mudança, acho que, para nós, como indústria, né, de como que a gente vai prover e poder demonstrar realmente ali todo o processo de ciclo de desenvolvimento de um produto por meio do PCCP. Mas acho que a gente reconhece, sim, esse avanço da Anvisa nesse aspecto. Tá? Falando ainda da nova proposta, acho que uma coisa que gera bastante dúvida também dentro da 657 é muitas vezes sobre os enquadramentos sanitários, né? Justamente porque a gente tem diferentes tipos de softwares, como a gente falou aqui, né? Todo mundo aprendendo muito com isso. Acho que faz parte do ciclo que você falou, né? Da participação da Anvisa nesse enquadramento e como vocês podem apoiar. Mas existe, dentro dos documentos que foram ali ditos, de FAQ e uma RDC comentada, existe uma expectativa ou algum trabalho na Anvisa de poder trazer alguns exemplos adicionais em relação a enquadramento ou situações que vocês têm observado no mercado que podem direcionar de forma, né, e trazer um pouco mais clareza para quem está fazendo o processo de registro? A ideia desses dois documentos que eu coloquei lá no finalzinho da apresentação, torcendo para que vocês não prestassem muita atenção nisso, porque vai dar um trabalhinho fazer isso. Bom, mas a ideia desses dois documentos é justamente facilitar isso e liberar a gente do tempo de estar respondendo tantas perguntas do mercado. Responder perguntas do mercado é ótimo. Boa parte da experiência regulatória que a gente tem vem disso.
de dizer, o pessoal está com dúvida nisso, o pessoal está tentando, daqui a 2 anos, colocar um produto desse jeito no mercado, e a gente sabe disso através das perguntas que a gente recebe. A maioria dos reguladores no mundo não tem essa experiência que a Anvisa tem de ter esse contato, ou seja, a parte que faz a regulação não é a parte que entra em contato com a sociedade e responde às perguntas. Certo? E aí, com isso, eles ficam meio perdidos ao que tipo de regulação, para onde eu devo andar com a minha regulação, e a gente tem essa vantagem, ainda bem, certo, de que a gente responde e a gente faz a regulação, isso é ótimo, ter essa experiência. Entretanto, a gente espera com a criação desses 2 documentos, que eu me lamentei aqui que vai dar trabalho, mas já tem boa parte deles prontos, certo? É justamente permitir que a sociedade esclareça as próprias dúvidas ao lê-los, certo? E que o fluxo de perguntas que já estão respondidas, né, elas diminua, né? E também, assim, é um mercado que, como você falou aí, ele tem uma parte dele, uma parcela dele que é muito imatura em termos regulatórios. E a gente precisa prestar atenção, porque muitas vezes vem dessa parte imatura do mercado as soluções mais inovadoras ou as soluções para problemas que geralmente são esquecidos pelos grandes jogadores desse mercado, certo? E a gente precisa manter essa parte viva. E daí, muitas vezes, a RDC 657 tem um pouco de uma pegada diferente das outras resoluções, porque ela é menos séria e ela traz um pouco dessa tutela. Não dizer como fazer, mas dizer, você tem que fazer isso, isso aqui também, isso aqui está em tal canto, faça isso aqui também, certo? É justamente para essa parcela do mercado que é mais imatura em termos regulatórios, mas que precisa ficar viva para servir bem a sociedade. Legal. E aí, partindo dessa abordagem, né, de a gente ir de um modelo menos tradicional, talvez justamente para fomentar a inovação, produtos, eu acho que a regulação caminha muito em conjunto com tecnovigilância, né? De como a gente pode trazer esse dinamismo, né, mas, ao mesmo tempo, também garantir a segurança e o desempenho que foi muito falado também ao longo aí da apresentação de ontem pelo Dr. Sandro. E eu queria escutar um pouco, doutor Irã, de como a Anvisa, né, vem trabalhando em conjunto, talvez com outras áreas, né, dentro da própria gerência, para olhar sobre esses aspectos, principalmente em relação a essa mudança contínua nos ciclos de vida de produtos. Quando a gente olha também a LGPD, né, quesitos de Lei Geral de Proteção de Dados, e desafios que existem ainda hoje no Brasil, de interoperabilidade, etc., de como que isso vem sendo trabalhado, né, sob o aspecto aqui de software. Ótima pergunta. Eu quero dizer para vocês que a ANP também foi consultada nessa parte prévia que a gente fez, certo? E também mandaram a colaboração deles para a gente, porque era uma das preocupações que a gente tinha. Tem muitos softwares com soluções bem criativas e que muitas delas levantam preocupação sobre esses dados de saúde. Eles vão parar onde? Tem alguém olhando, vigiando isso, porque são dados sensíveis, definidos em lei que é sensível, ou seja, é algo acima de uma resolução, certo? E que a gente precisa estar observando, né? E a gente já, de acordo com as propostas que eles fizeram, tem alguns alertas que foram incorporados em azul, nessa última, né? na RDC, que é justamente para alertar sobre essa questão do cumprimento da ANP. Agora, sobre a questão da vigilância, certo? A 657 é uma resolução de pré-mercado. É um filtro que é colocado para evitar que produtos que não fazem o que dizem que fazem, a sociedade seja exposta a esses produtos, certo? Agora, é claro que nela tem mecanismos, e vocês viram alguns aí, que permitem que o pós-mercado funcione, certo? Quer dizer que o fabricante tem que ter uma rastreabilidade, tudo isso é visando que, depois, quando o produto estiver no mercado, que ele possa ser resolvidos os problemas dele, que ele possa ter a assistência que ele precisa ter e esse tipo de coisa. Agora, é claro que a vigilância sanitária da Anvisa tem os seus próprios problemas, o seu próprio mar ou oceano para lidar, certo? E software é um copinho d'água nesse oceano deles. Só que a gente está procurando, com todos esses mecanismos, facilitar para eles depois estarem fazendo a função deles de vigilância
dessa parte que é específica para software. Bom, gente, o ponto aqui falou do lado que a gente tem que terminar, então... Eu estou vendo ali que a gente ainda tem 7 ainda minutos tem do almoço tempo, de vocês. Né? Mas, sim, né? A gente recebeu ordens expressas sobre terminar, então eu tenho certeza aqui que tem todo mundo muito curioso com o que está por vir. Acho que talvez dúvidas ainda permaneçam, mas eu acho que a gente tem oportunidade, né, doutor Irã, durante esse processo de desenvolvimento, como você bem disse, que ainda está num progresso de análise de impacto, né, tem a participação aí prevista como consulta pública, de poder trazer mais insumos para a própria Anvisa, né, para esta nova regulação que está por vir, essa novo formato. E espero também poder ter contribuído aí, endereçando um pouquinho delas que surgiram ao longo desse caminho. Agradecer muito, doutor Irã, mais uma vez, pela sua participação aqui com a gente, também sempre sua abertura, né, de poder escutar todo o setor, tá? E esperamos aí que no próximo ano a gente possa já estar falando de um step além, né, de como isso está sendo tratado pelo próprio mercado e desafios e tudo mais nesse processo de implementação. Quem Obrigada. sabe no próximo ano eu venho aqui com a lista do que vocês estão fazendo errado. E eu quero avisar para vocês que eu tenho uma apresentação mais tarde, às 3, acho que para a SBIS, eu não sei em que sala vai ser, certo? Onde eu vou falar de uma forma mais clássica, não desses mecanismos novos, mas do processo de regulação de software em si. Tá ok? Obrigada. Bom, Bom, eu agradeço, doutor Irã, Carol, pelo painel. Fico feliz pelas conversas, né, que a gente teve, dos alinhamentos, tudo. Pelo curto período, né, pelo ciclo, né, da norma e pela incorporação de tantas tecnologias, né, e pela evolução pelos conceitos, né, tão disruptivos de softwares personalizáveis e adaptáveis, né, que quando a gente conversou, coisas que nem outros mercados têm, né, sobre perspectivas a gente tem uma população tão a gente tem um sistema de saúde, né, a gente pensar que a gente tem uma população tão diferente, né, às vezes tem que adaptar e pensar em nichos, né, então a gente tem soluções diferentes para públicos diferentes, né, que às vezes o pessoal pensa então querer colocar todo mundo pensar que todo mundo é igual, tal, e aí não, a gente tem públicos diferentes, né? Então pensar em doenças tropicais e tudo mais, então a gente tem que pensar em públicos diferentes, né? Então é legal essa questão, até porque fala também de doenças raras e tudo mais, né? Então acho bacana essa questão e surpreendente. Conte conosco para qualquer iniciativa que tiver, né? Estamos aí esperando a consulta pública. Conto também com as associadas para que participem massivamente, né, para que a gente possa contribuir ainda mais e surpreender ainda mais o doutor Irã, né, com mais contribuições.